Hoje eu trouxe um tema bastante interessante. Tem um livro chamado Cristo Espera por Ti, que foi escrito pelo espírito Honoré de Balzac e através da mediunidade do Valdo Vieira, né? E lá tem uma informação interessante. Ele diz que estava investigando o mundo espiritual após ter ultrapassado os umbrais da morte, e ele encontrou a psicoteca, né? Uma espécie de biblioteca que contém, ao invés de simples livros, todos os arquivos mentais de personalidades variadas da história da humanidade. E lá ele viu o arquivo com a trajetória do Dr. Albert Schweitzer, né? Que foi um grande músico e um filósofo alemão. E quando ele abriu esse arquivo, ele observou numa tela mental de alta definição, como a gente hoje reconhece, porque ele não usava esses termos, né? Porque não se tinha essa disponibilidade, né? Essa técnica que hoje a gente tem, mas lá era uma tela de alta definição e ali se projetavam os sonhos, né? As ações que ele desenvolveu em prol dele mesmo e da humanidade, culminando com a sua magistral missão, né, que foi a de fundar um hospital no meio da floresta de Lambaréné, no Gabão, na África, né? E ali ele acolhia e harmonizava, cuidava das dores dos nativos daquela região, né? Mas ele, muito mais do que isso, fez quando implantou um sistema de ensino e de motivação ao trabalho junto aos nativos que ainda não estavam adestrados para esse tipo de atividade, né? Porque eles viviam apenas da caça e pesca. Então imagina a evolução que ele levou para aquela região, né? Enquanto ele os ensinava na construção civil, ele também envolveu-os numa energia de amizade, de compartilhar e de ter determinação em busca de metas, né? Nesse arquivo e em todos os outros que ele viu, além de imagens, né, por um efeito especial, que mais uma vez eu repito, ele não sabia descrever direito como é que era, né? Parecia que estava impresso na tessitura energética do corpo espiritual da criatura, ou seja, no perispírito, né? Fixando nela os mapas e as fontes que se transformarão na encarnação futura em guias e referências e que podem ser acessadas a qualquer momento, todas essas informações. Então, a pessoa que escreveu esse material que eu li, né, ele diz que na hora aquela leitura levou à contestação, porque ele entendeu que aquilo ali poderia ser um processo de lavagem cerebral aplicada na mente do ser. Mas só que muitos anos depois, agregando mais pesquisas e experiências, ele veio a entender que todos os processos da vida não exigem uma lavagem cerebral, porque isso significaria o quê? Eliminar as ideias e o livre-arbítrio da criatura humana, numa ação poderia se chamar de dominadora e abusiva, né? Então, o processo da psicoteca é apenas um recurso disponível na espiritualidade para se criar uma referência, né? Ou uma sinalização importante para que qualquer criatura, quando na jornada terrena, possa se localizar e definir seus caminhos, né? Então ele diz que quando ele estava estudando aspectos da obsessão e a antiga possessão, né, que tanto intrigam a humanidade, visto que por ações de terceiros, né, a gente sofre essas influenciações ou através de nós próprios, né, com a auto-obsessão, né, nós podemos implantar ou ter implantadas atitudes que poderiam
lembrar, né, sessões de autopunição, né? A gente pode criar autoobsessão como se fosse uma autodestruição, aceitação punitiva, né? Que nos atrapalha a vida, né? E aí ele, fazendo uma análise dessas situações, ele encontrou no livro Grilhões Partidos, né, psicografado pelo Divaldo e de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que lá ele diz que quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz em forma de matrizes. Quer dizer, que talvez essas matrizes sejam o tal arquivo da psicoteca, né? O que cada um de nós necessita para a nossa evolução. Então, quando se voltar para o bem, desarticula esses condicionamentos e restabelece a harmonia nos nossos centros psicossomáticos. Então, esses fulcros de energia passam a gerar novas vibrações que vão se fixar no corpo físico. Então, essa leitura lembrou para ele que no processo de retorno ao casulo físico, né, no processo de reencarnar em um novo corpo, o espírito traz a sua história, traz todos os seus feitos, as suas derrotas, as suas conquistas, que é o que a doutrina espírita claramente nos mostra, né? Então, isso também faz parte da justiça divina, porque é cada um segundo suas obras, né? Mas o espírito, né, Honoré de Balzac, ele sinaliza que se a criatura se volta para o bem, ou seja, se desde a infância e da juventude ela é encaminhada para atitudes no bem, ou ainda em determinado tempo da existência ela decide resgatar o bem dentro de si e utilizá-lo em suas decisões e caminhos, ela poderá desarticular condicionamentos. Ou seja, desfazer as palavras comandos, as situações de constrangimentos que muitas vezes vigiam, né, interferem e até dirigem as nossas iniciativas na nossa vida, né? E mais quando a gente entra no arquivo real, ou seja, quando a gente retorna, né, do pai ao filho pródigo, né, a gente pode harmonizar os nossos centros psicossomáticos, os nossos chakras, passando a gerar novas e mais verdadeiras vibrações que impregnarão o nosso corpo físico, permitindo que a gente execute transformações de peso para iniciar uma nova vida, né? Então, essas matrizes do espírito que estão lá na psicoteca, mencionada por Balzac, né, vem conosco, né? E essas matrizes se constituem em recursos que nós temos e que o universo disponibiliza para toda criatura, antes de realizar a travessia para esse mundo paralelo, que é a nossa Terra, né? Onde estamos reencarnados. Mas a gente traz nossos arquivos também e podemos ativar novos comportamentos a partir da nossa disposição de fazer essas mudanças, que é a nossa reforma íntima. Então, a gente pode conseguir nos isolar, né, nos imantar, né, criando uma proteção para nós mesmos, para que a gente não se deixe envolver tanto pelas obsessões complexas, quanto pelas influências espirituais sutis, quanto pela autoobsessão. Se nós estivermos vigilantes, orando, permanecendo fixos no caminho do bem, do amor, do equilíbrio, e dessa forma a gente dar conta da nossa tarefa aqui na Terra, que é sair da vida melhor do que nós entramos. Muito boa essa psicoteca, né? Pode ser que a gente possa acessá-la quando tiver
em nossos descanso noturno, com o nosso corpo físico dormindo, a gente possa acessar os nossos arquivos do outro lado também e nos refortalecermos nos nossos projetos e nos nossos ideais aqui na Terra. É isso aí. Eu adorei essa informação. Muito obrigada, Honoré de Balzac, por nos trazer essas informações tão preciosas.